volta com o nosso Mais Saudável. Hoje, segunda-feira, começo de semana, uma semana linda, cheia de possibilidades. Abre um pouquinho mais a câmera pra gente pegar o alegria ali atrás de mim, ó. É o que eu desejo pra você, alegria nessa semana, tá bom? E aí eu deixei a pergunta logo no começo também do nosso programa, né? Qual é a palavra que te move? Qual é a palavra que rege você nesse dia? A minha eu disse que é sorte, né? E aí tem um monte de gente escrevendo aqui, a doutora falou, o doutor também falou, e eu quero mandar um beijo pra Elvira de Fátima, de Ubá, Minas Gerais. Um beijo, minha linda. Ela diz o seguinte: fé é fundamental, mas acredito que a palavra hoje é perseverança. Uma palavra que tem muita força e também pode nos tornar melhor. Também acho, viu? Muito obrigada pela sua participação. E aí também a Elvira de novo aqui. Aqui tem outras perguntas, também tem um fio de cabelo. Peraí que agora eu quero conversar com vocês que estão aqui, ó, através do nosso Mais Saudável Oficial, @MaisSaudávelOficial. Jussara! Agora sim, Jussara da Miane, tá bom? Agora, quem me falou Jussara foi o doutor aqui, tá? E a minha diretora, porque eu lendo aqui rápido, de bate-pronto, fica puxado pra mim. Então ela diz aqui, ó: estou amando teu programa desde quinta-feira passada, quando assisti pela primeira vez. Que bom, minha linda! Parabéns, linda. Minha palavra de hoje é força de vontade. Boa! Preciso muito pra ser menos sedentária. E você vai ser. Porque, ó, coloca uma coisa na sua cabeça, Jussara. Sem desafio não existe transformação. Então se desafie todos os dias, tá bom? E pode contar comigo, pode contar com o Mais Saudável. Liga a gente aí todo dia, 13h, que eu vou estar aqui, ó. Vamos, Jussara! Vai, menina, levanta desse sofá. Um beijo, meu amor. Ó, adorei seu recado. Iramires também disse que a palavra de hoje dela é gratidão. Cissa, você tá maravilhosa, minha linda. Um beijo. Vamos voltar à pergunta da Vânia aqui, que ela fala, né, que ela não usava também fator de proteção quando era pequena. Hoje ela tem o melasma no rosto e ela usa o fator 60. Se tá correto, porque aqui, ó, tenho pele oleosa e às vezes incomoda o brilho no meu rosto. O que eu faço? Bom, o ideal nessas situações, quando você já apresenta o melasma, é de fato usar fatores maiores. Eu sempre digo que no mínimo 30, mas para quem já apresenta o melasma ou que tenha, no caso, um câncer de pele, nós sempre recomendamos fatores mais altos, reaplicações mais constantes e especificamente no caso do melasma, nós recomendamos protetores solares com cor. Porque a cor, ela traz uma proteção extra. Então, além de esconder um pouco a mancha, ele também ajuda a proteger mais. Além, obviamente, de todos os tratamentos que nós podemos fazer para a doença já instalada, no caso a mancha. Perfeito. Aqui, ó, o Eronilson de Souza Silva, São Paulo, um beijo, tá, querido? Ele diz aqui, ó: estive na piscina com fator baixo, tô cheio de bolhas, Iranilson. Tô cheio de bolha por conta de queimadura solar e ele quer saber o que ele pode fazer. Bom, nessa situação, o ideal é ele procurar um especialista. Caso ele não tenha um acesso a um especialista imediatamente, se ele estiver em algum lugar mais difícil, procurar realmente um pronto-socorro para que seja avaliada qual é realmente a extensão dessa queimadura, a gravidade e aí sim ser tratado. Ó, doutor, tem uma coisa aqui da Vilma, uma pergunta que eu achei bem legal. Vilma de Souza Nascimento, de Guarulhos, São Paulo. Ela diz o seguinte: quem tem diabetes corre um risco maior de queimadura? Ou não tem nada a ver? Na verdade, não é que corre o risco maior. A questão, se a diabetes não tiver controlada, ela tem um risco maior de ter uma infecção e uma dificuldade maior de cicatrização. Então, ela tem que se prevenir mais. Mas isso não para todo diabético, principalmente para aquele diabético ou doente crônico que não está controlado. Então, a primeira coisa é controlar a diabetes e aí prevenir a queimadura. Caso queimou, fazer um acompanhamento médico para ver o que é necessário para tratar essa queimadura de maneira correta. Agora vamos falar um pouquinho dos populares, né? Olha só o que chegou aqui na minha mão, os ditos populares, aquela coisa, minha avó fazia, menina, era tão bom, pode fazer, fica tranquilo. Depois você dá um trabalho pros médicos que você não tem ideia, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai falar também de mitos e verdades e eu vou aproveitar aqui a pergunta da Luzia Larios, de São Paulo. Um beijo, meu amor. Ela pergunta o seguinte: o iogurte natural, ele faz bem para queimaduras? Não. Abrimos os ditos populares, abrimos as crendices aí. Iogurte faz bem aqui, ó, pra parte do intestino, não é? Pra parte digestiva, pro cálcio. Mas pra queimadura, doutora? Não, nós não recomendamos a utilização de nenhum produto caseiro. Aliás, não só para queimaduras, mas para toda espécie de lesão cutânea.
porque nós podemos ter graves complicações por conta disso. Então, além de muitas vezes você colocar produtos que, além de inadequados, né, eles podem irritar, eles podem modificar a lesão, eles podem, por ficar ali, né, colocados de forma inadequada, também trazer infecções. Então, não, nós não recomendamos que utilize iogurte. Muito bem, então agora vamos para os mitos e verdades. Pode colocar na tela. Mito ou verdade? Passar pasta de dente na queimadura alivia dor? Mito, não é para passar. Alivia um pouco pelo mentol, mas não se deve passar. Não se deve passar, Não. de jeito nenhum. Não. Porque eu fico imaginando, né, gente? A gente vai lá, queima. Deus me livre e guarde, isso aconteça com você. Mas acontece uma queimadura. Você vai lá, cobre o local com pasta de dente. Aí você tem que ir a algum hospital fazer uma limpeza. Isso deve dar um trabalho danado. Não é? E muito mais dor depois. E muito mais dor. Outro mito e verdade. Pode soltar. Vamos ver. Ah, essa é boa. Essa eu faço. Essa eu faço mesmo. Passar a mão no cabelo evita aí o surgimento de bolhas? Não. Então, por exemplo, queimei minha mão. Aí eu vou lá, atrito aqui no meu cabelo. Ai, não vai ter bolha. E engraçado, parece até que alivia. Então, mas aí tem o atrito que você falou. Ele, se tiver uma lesão da pele, ele vai aumentar essa lesão, ele pode machucar a pele que está embaixo. Então, é um atrito. Então, melhor não fazer. Também não. Ó, gente, tudo que a gente aprendeu com a vovó, com a mamãe, a gente está descartando, tá? Bora ao próximo mito. Ah, esse é bom demais. Mito ou verdade? Passar pó de café alivia a dor das queimaduras? Pozinho de café? Mais uma vez, nós não recomendamos a utilização de nenhum alimento ou produtos, não. Então, assim, vamos lá. Queimei, aconteceu alguma coisa, né? Como que a gente pode ajudar alguém com um pequeno ou médio, uma média queimadura aí? Aconteceu alguma coisa em casa, Deus me livre, sei lá, por exemplo, há muito tempo atrás eu estava com a minha irmã, ela deve estar assistindo, ela vai lembrar disso. E leite ferveu, ela foi colocar no copo de vidro, o copo, gente, estourou. E a gente estava de maiô, biquíni e tal, o biquíni na época veio aqui na barriga da minha irmã. E aí, fez uma queimadura horrorosa. Então, enfim, nesse momento, queimou perto de alguém, que você vê uma criança, o que você deve fazer? Vai lá, joga pó de café, joga água, o que faz, doutor? Então, é assim, a queimadura por escaldamento, que é por líquidos ferventes, primeira coisa que nós temos que fazer é parar essa queimadura. Como? Vamos tirar esse leite quente, essa água quente que está em cima. Colocar em água corrente, em temperatura ambiente, durante 10, 15 minutos para parar o processo de queimadura. E aí nós vamos ver qual a lesão final. Então, acabou esses 10, 15 minutos, fazer de preferência não colocar nada, mas se tiver que fazer algum curativo, que seja um curativo bem úmido para não grudar, porque colocar gás, algodão, tudo isso vai secar e grudar. E procurar um pronto atendimento. Nesse pronto atendimento, eles vão avaliar a extensão, a profundidade da lesão e ver qual o melhor tratamento. Se é fazer um curativo, retirar a pele morta, eles vão ver o que se deve ser feito. Doutor, mas em por casa, exemplo, como a gente consegue identificar os níveis da queimadura? Se ela é de primeiro grau, se ela é de segundo grau, terceiro grau? Vamos explicar um pouquinho como tratar cada uma também? Tá. A de primeiro grau é aquela que fica, a do sol, que fica bem vermelha no local, causa bastante dor, tá? Essa é a de primeiro grau. A de segundo grau, ela já causam bolhas. E aí a gente diferencia segundo grau superficial e profundo. É uma queimadura que precisa de tratamento, precisa fazer curativos especializados, estéreis, e demora alguns dias até semanas para cicatrizar. E a de terceiro grau, ela precisa de um tratamento, provavelmente até cirúrgico. Geralmente, quando a gente tem uma queimadura de terceiro grau, a gente tem também uma de segundo junto. Mas se tiver só de terceiro grau, ela não dói, porque até as terminações nervosas foram queimadas. Caramba! E assim, é muito difícil a gente olhar na primeira vez e falar, foi primeiro, foi segundo, foi terceiro. A gente vai acompanhando e vendo como que essa lesão evolui. Mas geralmente é assim, vermelho, primeiro grau, polha, segundo grau, branco, terceiro grau. Ô, doutor, uma amiga, ela teve uma queimadura de segundo grau e ela teve que tomar antitetânica. Sim, porque a pele, a função primordial da pele é proteção. Então, quando a gente tem essa pele, que é o maior órgão do corpo,
lesado, isso aí pode aumentar a chance de infecções bacterianas, o tétano. Então, se você não tiver com a vacina de tétano em dia, você tem que fazer essa prevenção. Bom, vamos fazer o seguinte, eu quero que você pegue o telefone, ligue e participe, como todo mundo tá fazendo aqui. Só falta você. Cadê você? Segunda-feira, gente. Espanta a preguiça. Eu falo o quê? A preguiça é a sua maior adversária. Deixa ela de lado. 0800 777 0021 1938 719620. Liga, participa, conversa com a gente. Hoje a gente está falando sobre queimaduras, como prevenir e até mesmo como cuidar, né? Com grandes especialistas. Nós temos aqui o Dr. Bruno, que é cirurgião. Temos a doutora, que eu esqueci, desculpa. Elisângela, que é a nossa dermatologista. Então pega o telefone e participa com a gente. Você que é sócio, liga, reativa o seu cadastro e o seu nome vem aqui, ó. Diretamente para essa urna. Você que não é sócio vai ficar sócio nesse momento. Muito obrigada a todos os sócios que estão ficando nesse momento aqui do nosso Mais Saudável. O seu nome também vem parar aqui nessa urna. E no final do mês, sabe o que vai acontecer? Essa panela aqui de arroz linda, que combina com qualquer decoração, antiaderente, super mais saudável, vai chegar na sua casa. Eu tenho certeza que eu vou tirar o seu nome. Doutora, tem uma pergunta aqui. A gente já falou de queimadura solar, mas eu acho que é muito válido a gente fazer. Tem aqui, ó, ele fala o seguinte, cadê? São tantas perguntas. Bom, a questão era, ele quer saber se passa, eu não sei se é ele ou se é ela, tá? Daqui a pouquinho eu vou achar e falo o seu nome direitinho. Se passa protetor solar na orelha. Sim. Eu nunca passei, gente. Nunca passei protetor solar na orelha. Principalmente os homens que não têm a proteção do cabelo, que em geral os cabelos são mais curtos, os homens têm que passar protetor solar nas orelhas, têm que passar protetores solares nos lábios, então aqueles batons que têm protetor solar em colores, eles também devem ser utilizados, porque as mulheres em geral utilizam batom e em geral esses batons têm proteção solar. Então os homens principalmente precisam se lembrar de passar inclusive no couro cabeludo quando não tem cabelo. Então essas áreas que ficam muito expostas precisam sim de protetor. Achei aqui, ó, gente, graças a Deus que eu achei, porque realmente é uma prestação de serviço, viu? Maria Malbide Martinez, obrigada por você compartilhar a sua história aqui com a gente, meu amor. Ela é de São Bernardo do Campos, maravilhosa essa história. Olha só, nunca passei filtro solar na orelha, até que nasceu uma mancha preta. Quando eu fiz a biópsia, deu um melanoma. Fui obrigada a tirar um pedaço da minha orelha. Gostaria de compartilhar essa história para as pessoas se precaverem. Meu amor, muito obrigada, viu? Ótima, ótima questão, porque eu realmente nunca passei também na orelha e tá aqui, ó, o que aconteceu com ela pode acontecer com você. Por isso, sim, a prevenção é o melhor remédio. Eu não canso de falar isso pra vocês. Ó, eu vou para um rápido intervalo. Você não descola, porque daqui a pouquinho vamos falar de acidentes domésticos, a questão do cabo, como que deve ficar posicionado pra prevenir aí, porque criança vai lá e passa pelo fogão. Ó, gente, é um trabalho danado. Então, pera aí que a gente já resolve esse assunto junto com você. Tá bom? Eu vou e volto voando, sempre para te deixar muito mais saudável. Daqui a pouquinho.